Bom, pessoal, vamos agora para o item 28 da nossa apostila, que é um capítulo específico que eu trouxe para vocês, foge um pouquinho do tema, mas que chamou bastante atenção, isso está contemplado na Lei Complementar 214, que é o item que eles chamam de omissão de receitas. Veio aqui uma lista de 13 itens, basicamente, que são considerados, ou hipóteses, que são considerados omissão de receita, que o contribuinte tem algum tipo de omissão de receita. E isso chamou atenção porque demonstra para a gente qual é a importância da contabilidade daqui para frente nos procedimentos de fiscalização em relação a este tributo. Então são pontos que já são conhecidos, que a gente já trabalha há alguns anos com esse tipo de situação, mas que nos levam agora, ou nos forçam a dar mais um pouco de atenção para aspectos contábeis. Por exemplo, a gente encontra nessa lista saldo credor na conta caixa. A gente sempre soube que saldo credor na conta caixa é um problema e é um indício de omissão de receita, mas agora está previsto, então, na lei complementar, que isso pode ser qualificado como uma hipótese de omissão de receita. Manutenção no passivo de obrigações já pagas, ou cuja exigibilidade não seja comprovada, ou seja, manter passivos na contabilidade de operações em que o pagamento já foi feito, a gente também sempre soube que isso era uma hipótese, um indício de que isso poderia ser qualificado como uma omissão de receita. E agora, de novo, isso veio de uma forma muito clara no texto, nesse novo texto legal. Falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica também, está claro. Ativo oculto, cujo registro não consta na contabilidade no período. Falta de registro contábil de documento relativo a bens materiais e imateriais. Problemas relacionados a suprimento de caixa. Diferenças apuradas em questão de estoque ou na questão quantitativa dos estoques, saldos iniciais. Problemas relacionados à avaliação dos estoques em desacordo com a legislação tributária. Então, tudo isso agora está previsto na legislação como hipóteses de operações que caracterizam como uma omissão de receita. Eu comecei por esse item, tá, antes de dar sequência no nosso treinamento, porque, de novo, aqui a importância das empresas terem uma contabilidade em dia, de acordo com a legislação comercial, de acordo com a lei das SAs. Aqui a importância de manter uma contabilidade auditada, porque tudo isso passa a ser ainda mais importante. Contas como essas, que eventualmente não estão conciliadas, pode levar a um enquadramento de omissão de receita. E às vezes não é uma omissão de receita, às vezes é só uma contabilidade que está atrasada, uma contabilidade que não está sendo feita com muita atenção ou que não está sendo auditada. Então, tudo isso, às vezes, um descontrole da empresa do ponto de vista contábil pode gerar algum tipo de questionamento. Bom, dito isso, nós temos agora entrando um pouquinho nas regras de transição. Lembrando, nós estamos falando de IBS e CBS. Nós já falamos, então, nós começamos o nosso treinamento, né, logo de cara, primeiro slide, a gente já começa falando ali da regra de transição. O que acontece no ano de 2026, 27, 28 até o ano de 2032. Então, só recapitulando, no ano de 2026 a gente vai ter aquela alíquota de 0,1 para IBS, 0,9 para CBS. São alíquotas que a gente está chamando de um período de teste, o ano de 2026. E também só lembrando que está previsto que esses tributos eles seriam compensados com PIS e COFINS, então não haveria de fato um ônus para o contribuinte. E também tem previsão, né, que ele vai ser dispensado caso o contribuinte cumpra com as obrigações acessórias do ano de 2026. A gente ainda está aguardando quais são essas obrigações. Nós só conhecemos por enquanto a questão da nota técnica que trata da nota fiscal eletrônica. Então, no ano de 26, o contribuinte já vai ter trabalho, já vai ter que conhecer esses tributos, já vai ter que aplicar as reduções de alíquota, inclusive sobre essas frações, sobre esses percentuais. Se tiver redução, que eu falei em 30%, em 60%, 0%, tudo isso já vai ser aplicado sobre essas alíquotas de 0,1 e 0,9%. Então, o contribuinte, na verdade, ele tem que correr contra o tempo. Ele tem o ano de 2025 para entender tudo isso que eu estou tratando, ele tem o ano de 2025 para entender os regulamentos que ainda vão sair, e ele tem o ano de 2026 já para começar a trabalhar com essas alíquotas que vão servir de teste para dimensionamento de qual é a capacidade de arrecadação desse novo tributo. Eu trago aqui também para vocês, no item 29.2, a questão de PIS e COFINS. PIS e COFINS está bem tratado na Lei Complementar 214,
ou tem muito mais texto do que ICMS, porque eles nos trazem algumas regrinhas de como vai funcionar a transição de PIS e COFINS para a CBS. Só lembrando que isso já vai acontecer agora, no ano de 2027, né? Como eu falei para vocês, no ano de 27 morre PIS e COFINS e já entra a CBS. Então, aqui nós encontramos na lei complementar o texto que trata dessa transição e não encontramos com muito detalhe em relação ao ICMS. Por quê? Em relação ao ICMS vai acontecer só lá em 2029 e em relação ao ICMS isso está previsto no PLP 108, que ainda vai tramitar pelo Congresso. É lá que vai estar previsto toda a regra de transição para ICMS, todos os cuidados que o contribuinte vai ter em relação ao ICMS. Para PIS e COFINS foi endereçado na lei de tal forma que, se o contribuinte tiver saldo credor de PIS e COFINS na virada, na transição para a CBS, está previsto que esse crédito pode ser carregado para a CBS. Então, PIS e COFINS pode virar um crédito de CBS. Ou o contribuinte também pode pedir o ressarcimento dos créditos de PIS e COFINS. Então, está previsto tudo isso, pessoal. Está previsto que eu posso ou pedir esse ressarcimento ou espécie, ou eu carrego isso para os anos seguintes. Se eu tiver devolução, né? Então vendi um produto em dezembro de 26, paguei PIS e COFINS e tive uma devolução em janeiro de 27. O que vai acontecer? Está previsto que esse crédito venha a título de CBS. Paguei PIS e COFINS na venda e no 1º de janeiro de 27 não tenho mais PIS e COFINS, esse crédito então se torna um crédito de CBS. Então o contribuinte ele não vai perder esse crédito. Ou aí os créditos que eu tenho sobre depreciação. Algumas empresas tomam crédito ainda de PIS e COFINS sobre depreciação. Se esse crédito estiver em curso e não foi ainda encerrado, quando virar a chave para 27, isso vira um crédito presumido de CBS. Então continuo carregando também todo este crédito que eu tinha direito. Então, alguns pontos aqui o pessoal tem criticado bastante, que é principalmente em função da não previsão de um tratamento específico para os casos de créditos que estão sendo discutidos, principalmente judicial, né? Nós temos lá o ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS, já foi tratado isso, já foi pacificado no STF, só que a gente tem outras teses, né? Como, por exemplo, o PIS e COFINS na base de PIS e COFINS. A gente tem, por exemplo, ISS na base de PIS e COFINS. Então não está previsto, esses assuntos estão ainda pendentes de julgamento no STF, fora outros vários assuntos que nós temos decorrentes da não cumulatividade, dentro do conceito do que é insumo, dentro de tudo que dá direito a crédito de PIS e COFINS, nós temos um contencioso muito grande ainda não resolvido no judiciário em relação a PIS e COFINS. Então muitos colegas estão sentindo falta de um texto específico tratando de como vai funcionar os créditos que vão ser eventualmente transitado e julgado de 1º de janeiro de 2027 para frente. Agora aqui é a minha opinião, tá? A minha opinião é que nada muda, tá? Em relação aos créditos que eu tenho ou às discussões judiciais que eu tenho, eu entendo que se o contribuinte tiver êxito, ele vai habilitar o crédito junto à Receita Federal e, tendo a habilitação do crédito junto à Receita Federal, como já funciona hoje, ele vai preparar a PERDICOMPS e, podendo preparar a PERDICOMP, ele vai compensar com qualquer outro tributo federal, como já funciona hoje. Então, não sei se necessariamente seria importante ter algum tipo de comando como esse, sendo que a gente tem uma regra geral que trata do assunto, né? Então, eu entendo que este crédito, caso transitado julgado, a gente vai seguir o rito normal e a gente vai compensar esse tributo com outros tributos federais, que pode ser inclusive a própria CBS, né? Não o IBS, mas a CBS também vai ser objeto de compensação. Via PERDICOMP, via procedimento que a gente já está acostumado. Mas é verdade que não está previsto na lei complementar como isso vai ser endereçado. Outro ponto também questionado é uma ausência de regulamentação no que diz respeito a levantamentos de créditos extemporâneos. Bom, nós sabemos a opinião da Receita Federal em relação a crédito extemporâneo, né, de PIS e COFINS. Ela entende que o contribuinte tem que voltar no tempo e tem que retificar a SPED de contribuições, tem que retificar DCTF, tem que caracterizar um pagamento indevido a maior, tem que preparar a PERDICOMP. Então, nessa nova legislação não está previsto, uma vez que virou a chave, estamos em 1º de janeiro de 2027, apurando o CBS, e eu falei, poxa, esqueci de recuperar um crédito de 2024, esqueci de recuperar um crédito de 2023, encontrei uma oportunidade. Isso não está previsto na lei complementar como vai ser tratado. O que eu penso? O que eu penso é que, de fato, a gente vai continuar tendo a possibilidade de retificar as obrigações, porque a gente está num prazo decadencial de 5 anos,
O contribuinte identificou um crédito de 2023, ele vai lá, voltar no tempo, vai retificar o SPED de contribuições, vai retificar esse TF, vai preparar uma perda de comp, e isso vai ser um pagamento indevido a maior que vai compensar com qualquer tributo federal, como já funciona hoje. O que nós não vamos ter comando provavelmente empresas que querem lançar um crédito extemporâneo. Aí sim não vai ter previsão legal. Eu pegar um crédito de PIS e COFINS não apropriado de 23, que deveria ter apropriado, e querer lançar na escrita fiscal da apuração de 2027 de CBS. Nesse caso, eu acho que a gente não vai encontrar comando ou autorização legal para isso. Mas por quê? Porque a Receita Federal sempre entendeu que isso deveria ser retificado e que o contribuinte deveria voltar no tempo. Então, de novo, falta essa previsão, mas também entendo que isso não vai ser um impedimento para as empresas revisitarem os últimos 5 anos e recuperar créditos. Estoque de abertura. Ainda falando da regra de transição voltada para PIS e COFINS, nós estamos falando ali de 31/12/2026, 1º de janeiro de 27. Está previsto aqui também que alguns determinados contribuintes vão poder ter um estoque de abertura para efeito de creditamento de CBS. Quem são essas empresas que foram contempladas com essa possibilidade? São aquelas que, em 31 de dezembro de 2026, estão no regime cumulativo de PIS e COFINS. Quem são essas empresas? Empresas do lucro presumido, todas, né, estão sujeitas ao regime cumulativo. E as empresas que estão no lucro real, mas que se enquadram, por exemplo, no artigo 10 da Lei 10833 de 2003. E lá tem uma lista extensa, são empresas que estão no lucro real e ainda estão na cumulatividade desses tributos. Lembrando, todas essas empresas vão para o CBS não cumulativo, não existe CBS cumulativo. Então todos vão estar sujeitos à mesma alíquota, todos vão estar sujeitos ao mecanismo de débito e crédito. Então até mesmo esse pessoal vai ter uma mudança significativa de forma de apurar tributo. Mas esse pessoal nunca tomou crédito de PIS e COFINS da etapa anterior da cadeia. Então esse pessoal nunca teve crédito e vai chegar um dado momento onde eles vão ser, 1º de janeiro de 27, que eles vão ser contribuintes de CBS com a alíquota cheia. Então eles seriam muito onerados se eles não tivessem nenhum tipo de crédito decorrente da não cumulatividade. Então para estas empresas, para esses contribuintes, está previsto então um creditamento de estoque de abertura. Então a gente está falando presumido, e essa listinha do artigo 10º da 10833. Quem entra lá? Empresas de software estão lá, empresas do setor imobiliário estão lá, nós estamos falando de construção civil, está lá, nós estamos falando de telemarketing, fornecimento de mão de obra, segurança. Então tem uma série de atividades ali que são bem importantes, hospitais, escolas, uma lista bem extensa e importante de empresas que estão hoje sujeitas à cumulatividade de PIS e COFINS, por força da Lei 10833. Agora, essas empresas vão estar sujeitas à tributação cheia com direito a este crédito presumido. O crédito presumido não vai ser aplicável, lógico, se a operação anterior for tributada com alíquota zero, isenção, suspensão ou não tributação de PIS e COFINS. Então, eu vou ter que olhar para o meu estoque e ver se aquilo foi tributado pelos meus fornecedores por PIS e COFINS. Se foi, aí sim esse contribuinte tem direito a crédito disso tudo. Ainda vai ser disciplinado também a forma de verificação desse crédito, né? O mecanismo de controle acessório, como isso vai ser comunicado à autoridade tributária, ainda não foi tratado. Não vai ter direito a crédito também se aquilo que está dentro do meu estoque for considerado de uso e consumo pessoal, que eu tratei com vocês na aula específica sobre isso. Então, joias, obra de arte, né, bebida alcoólica, fumo, tabaco, tudo isso não vai ser passível de creditamento. Este crédito ele vai se dar com a alíquota de 9,25, que são as alíquotas que a gente tem hoje da não cumulatividade de PIS e COFINS. Então, levanto o meu estoque de abertura, vejo se realmente tudo foi tributado, vejo se são elegíveis ao creditamento, aplico uma alíquota de 9,25 sobre esse estoque e tenho esse creditamento fracionado em 12 parcelas mensais. Então, o crédito não vai ser apropriado integralmente ou imediatamente pelo contribuinte. E esse crédito ele tem que ser apropriado até o último dia de junho de 27. Então, você pode começar em 1º de janeiro de 27, mas você tem até junho, tem uma janela ali para o contribuinte se preparar e começar a tomar esse crédito.
Ok? Então, uma hipótese importante para transição de PIS e COFINS para CBS. Fora isso, nós temos ainda dentro no contexto ali de regras de transição, nós temos um ponto bem importante que precisa ser objeto de atenção por todas as empresas que hoje possuem algum tipo de benefício fiscal de ICMS. Então, isso está previsto também dentro do texto, dentro do regramento que trata da transição. Isso foi um pleito importante já na emenda constitucional 132, que foi justamente a análise da perda de eficiência dos incentivos fiscais de ICMS. Os contribuintes em geral, né, que gozam de benefício fiscal de ICMS, eles ficaram muitos anos discutindo a questão da guerra fiscal. Nós tínhamos benefício fiscal que era concedido ou que é concedido no Espírito Santo, como eu falei, tem lá o Compete, tem lá o Investe, tem o TTD em Santa Catarina, tem crédito presumido em Minas Gerais, tem o Prodep no Pernambuco, tem benefício fiscal na Bahia, enfim. Em todos ou em vários estados do país, nós temos ali algum tipo de benefício fiscal que, com o passar dos anos, servia como mecanismo para atrair contribuinte, né? Então, muito contribuinte buscava ali abrir um centro de distribuição no estado de Espírito Santo, porque lá tinha o benefício do Compete e porque lá pagava 1,1 de ICMS. Os estados utilizavam deste mecanismo para poder, então, atrair contribuintes, e daí surgiu já há décadas a questão de guerra fiscal. Um estado brigando literalmente com o outro para poder atrair contribuinte e reduzindo carga tributária. Passamos por anos discutindo se isso era constitucional ou não. Passamos por várias discussões de ação direta de inconstitucionalidade que batia no STF sobre o assunto. O STF, em várias vezes, declarou uma série de benefícios fiscais como sendo inconstitucional. Até que chegou um dado momento e nós tivemos ali a Lei Complementar 160, nós tivemos o Convênio 190 e o assunto foi temporariamente pacificado, né? Os benefícios fiscais foram convalidados e nós tivemos ali uma aparente trégua entre os estados em função dessa convalidação dos benefícios. Desde que, e ali previsto, né, que esses benefícios em geral tinham uma escala que também já foi alterada, mas que esses benefícios fiscais teriam uma vida definida que era até 2032. Então, todos os contribuintes passaram a ter ciência que, no ano de 2032, eles teriam um sossego, né, uma calmaria até o ano de 2032, onde não seriam mais autuados ou questionados, mas que 2032 era uma data limite para esse contribuinte gozar de benefícios fiscais. É lógico que todo mundo... Isso foi lá no ano de 2017, tá? Então é lógico que os contribuintes estão esperando, poxa, tá bom, a hora que chegar em 2032 a gente espera ou a gente trabalha em algum tipo de renovação, postergação e consegue mais 5, 10 anos e assim a gente vai trabalhando. Fato é que a reforma tributária veio antes dessa data de 2032. E a reforma tributária colocou fim justamente dos incentivos fiscais, o imposto passou a ser devido não mais na origem, mas no destino, e até por isso da construção do cronograma de fim de ICMS em 2032. Foi justamente em atenção aos benefícios fiscais que iriam vigorar até essa data. Então, os contribuintes sentaram à mesa com os estados, combinaram um incentivo fiscal, isso gerou contratos entre contribuintes e estados, isso foi formalizado e o contribuinte estabeleceram suas empresas, seus empreendimentos, com a segurança de que iriam gozar de um benefício fiscal até 2032. Então, isso já existia uma plena segurança jurídica. Vem a reforma tributária e traz, então, um escalonamento onde ICMS começa a morrer a partir de 2029. De forma decrescente, IBS vai subindo de forma crescente, sem benefício fiscal. O que isso trouxe para os contribuintes? Bom, se a partir de 29 o ICMS cai ou reduz 10%, esse contribuinte que tem um benefício fiscal de ICMS, ele perde 10% do benefício em 2029, ele perde 20% em 2030, e assim ele vai perdendo o benefício fiscal até 2032. Quando morre o ICMS, ele já sabia que ele ia perder. Mas esse contribuinte ele tinha uma segurança jurídica de que ele ia gozar desse benefício fiscal até 2032. E com a reforma tributária, ele não vai mais gozar desse benefício. Então, algo precisava ser feito do ponto de vista de contrapartida para esses contribuintes não serem penalizados em relação a
não obtenção ou não cálculo dessa subvenção deste ICMS. Então, o que foi previsto foi um fundo de compensação de benefícios fiscais. Isso está previsto na Constituição, isso está previsto na lei complementar, onde os contribuintes que estão nessa situação, eles vão sim ter direito a uma parte ou um ressarcimento financeiro deste benefício fiscal que eles não vão capturar. Então isso, pessoal, pensa que é muito importante para as empresas que têm benefício fiscal ficarem atentas, porque elas vão ter que pleitear tudo isso junto ao comitê gestor, junto à Receita Federal. Eles precisam ser habilitados, as empresas vão ter que ser habilitadas e elegíveis a poder gozar desse ressarcimento. E uma vez que elas forem, então, autorizadas, elas vão sim, durante o período de 2029 a 2032, receber isso em dinheiro. Então, isso vale para quem tinha benefícios fiscais regularmente concedidos até 31 de maio de 2023. Então, quem está conseguindo o benefício fiscal agora em 25 está fora desse ressarcimento, tá bom? Porque já sabe da regra do jogo e já está indo buscar algum benefício fiscal já sabendo que teria esse ICMS sendo reduzido. Então, vale para quem tinha benefício concedido até 31 de maio de 23. Quem pode se beneficiar? Quem tinha uma compensação ou quem tinha um benefício oneroso habilitado pela Receita Federal. E aqui vem o ponto. Então, todos os contribuintes vão ter que pedir uma habilitação junto à Receita Federal e vão ter que provar que o seu benefício é oneroso. A lei complementar trouxe uma série de regrinhas onde o contribuinte vai ter que demonstrar que aquele benefício ele era oneroso. E o que é oneroso aqui do ponto de vista da legislação? Demonstrar que existia algum tipo de contrapartida, que existia algum tipo de obrigação naquele regime. Então, gerar empregos, por exemplo, se no regime especial daquele estado, o estado abriu mão do ICMS, mas ali estava previsto que ele tinha que gerar X empregos, isso era uma operação ou um benefício oneroso, porque existia uma contrapartida. Ou um benefício que exigia uma ampliação de fábrica, de estabelecimento, que estabelecia um crescimento, um volume de faturamento. Então, tudo isso são benefícios onerosos. A legislação fala que pagar algum tipo de taxa de contraprestação para o Estado, algum fundo, não é considerado por si só uma contraprestação ou um benefício oneroso, ok? Então, se o seu benefício só trata como regra ter que pagar alguma taxinha, algum fundo, isso não vale para efeito de ser contemplado com esse tratamento. O que me preocupa aqui, então, é que o contribuinte ele vai ter que pleitear essa habilitação a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, todo o mecanismo ainda não foi divulgado. Isso vai ser construído ainda, mas já a partir de 1º de janeiro de 26, o contribuinte vai pedir. E ele vai ter uma janela até 31 de dezembro de 28 para pedir tudo isso. Penso eu que o principal desafio vai ser conseguir a habilitação. Provar para o fisco que você goza de um benefício oneroso. Se aquele seu benefício fiscal não tiver nenhuma contrapartida, se realmente for o que a gente antigamente chamava de subvenção para custeio, onde não existe nenhuma contrapartida, pode ser que, da forma que está disposto na lei complementar, que tenha uma negativa em relação à possibilidade de gozar desse ressarcimento em espécie. A minha recomendação, vamos aguardar então a partir do período que vai ser regulamentado até 2026, vamos dar entrada nesse pedido de habilitação a partir de 2026 e vamos aguardar a posição da Receita Federal em relação ao assunto. No caso positivo, ok, nós vamos gozar desse benefício. Em caso negativo, vamos ter que discutir com assessores jurídicos e ver se cabe algum tipo de questionamento, de judicialização em caso de negativa. Mas vamos aguardar até lá também, não vamos monitorar a legislação, vamos acompanhar essa possibilidade, mas entendo que ainda não é o momento de judicializar o tema. Se você conseguiu ser habilitado, como vai funcionar? O contribuinte vai apurar o imposto, o ICMS, com os redutores, vai apurar o ICMS que seria normal cheio e vai verificar qual é o montante de benefício que ele gozaria, que ele teria, mas que ele não teve em função dessa redução de alíquota no período de 2029 a 32. Este montante eu vou informar, então, para a Receita Federal e Comitê Gestor e eles vão, então, me ressarcir isso em espécie. Está previsto um fundo de alguns bilhões de reais na Constituição Federal e também está previsto na lei complementar que se esse fundo não for suficiente, a União vai bancar a diferença até o contribuinte ser ressarcido efetivamente.
Então tem muita gente que está duvidando da capacidade deste fundo, tem muita gente duvidando da União realmente devolver esse dinheiro, tem muita gente duvidando da velocidade, realmente se vai realmente ser devolvido esse dinheiro de uma forma tão rápida assim. E tem muita gente também desconfiada da questão se vai ser homologado, se vai ser habilitado ou não a receber tudo isso. Vamos acompanhar, vamos monitorar, mas para quem tem benefício fiscal, esse tema é importantíssimo, porque nós estamos falando de 5 anos onde vai receber em espécie o benefício fiscal que antes era a título de ICMS. Já em relação a saldo credor de ICMS, na transição, pessoal, a gente está aguardando, como eu falei para vocês, o PLP 108, que vai tratar do assunto. Então a gente não tem muito texto legal ainda sobre isso. O que nós sabemos? Nós sabemos o que está previsto também lá na Constituição Federal, que até 2032, o contribuinte que tiver algum tipo de saldo credor de ICMS, ele vai ter que ter feito a habilitação, a homologação do crédito junto ao Estado. Então, pessoal, se você tem saldo credor de ICMS, apesar de a gente estar em 2025, o ideal é que você já construa algum plano estratégico para consumir esse crédito até o ano de 2032. O ideal é que você já busque a monetização desse crédito. Então, se for, por exemplo, em São Paulo, já prepara o ECREDAC completo, já prepara o simplificado, já faz a solicitação. Já se você está em outro estado, veja qual é o demonstrativo de crédito acumulado, mas já faça a solicitação da homologação desse crédito para monetização. Por quê? O ideal é que você construa um plano estratégico para consumir isso até 2032. Mas caso isso ainda assim não seja possível, você precisa ter pleiteado esse crédito junto ao Estado até 2032. O que está previsto é que se até a data da virada você pleiteou e o Estado não se manifestou, se o Estado não homologou este crédito vai ser considerado como homologado. Então, o contribuinte não vai perder este crédito, mas desde que ele dê entrada até 2032. Então, já se prepare agora. Esse crédito, então, ele não vai morrer. O contribuinte tem uma previsão constitucional de que esse crédito vai ser mantido, vai ser devolvido e vai ser compensado. Mas ele fala numa compensação em 240 parcelas mensais, atualizado pelo IPCA ou outro indicador que venha a vigorar. Mas pense, pessoal, que se vocês não conseguirem monetizar isso até 2032, a gente vai cair numa vala onde vai dar um gatilho para conseguir utilizar esse crédito só em 240 meses. Então a gente precisa tentar fugir disso e monetizar o quanto antes por meio de algum tipo de reestruturação, planejamento tributário, combinação de negócios, operação por outros estados, enfim. Penso que é mandatório para os contribuintes que têm saldo credor acumulado de ICMS já começar a endereçar esse assunto, seja para consumir, seja para pedir homologar ele junto ao Estado para poder depois ter o gatilho dos 240 meses. Bom, em relação à IPI, pessoal, como fica o IPI? Nós falamos um pouco lá no comecinho também. O IPI, então, ele não morre, né? O IPI ele continua existindo com uma redução alíquota zero. Por enquanto, lei complementar não tratou nada de IPI. O IPI parece que ficou um pouquinho de lado ali, um pouquinho esquecido, né, na discussão, no debate, e a gente não tem visto muita regulamentação em relação ao assunto. Mas o IPI ele continua a existir. O IPI, então, ele passa a ter uma redução para alíquota zero, já a partir do ano de 2027. Então, uma das dúvidas que eu coloco aqui é em relação ao SPED. Será que a gente vai ter que entregar SPED voltado para o IPI, uma vez que a alíquota é zero, então ele não morreu? Então, nada foi dito em relação a isso. E nem regra de transição de IPI na lei complementar. Mas o IPI ele não morreu em todas as situações, né? O que está previsto ou prometido pelo governo é que ele vai morrer para praticamente 95% dos casos, mas que a gente ainda vai conviver com o IPI para uns 5% dos casos que a gente convive hoje. Então, até coloquei para vocês um fluxo que eu vi aqui na internet, tem até aqui a referência de onde eu peguei, que é um fluxo que fala quando eu tenho IPI e quando eu não tenho IPI a partir de 2027. Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar é se esse produto ele é fabricado ou não na Zona Franca de Manaus. Se eu estou tratando de algum produto que não é produzido na Zona Franca de Manaus, não existe nenhuma fábrica
que produz este produto na Zona Franca de Manaus, o Brasil inteiro vai gozar de alíquota zero de IPI a partir de 1º de janeiro de 2027. Tudo isso foi construído, pessoal, para preservar os benefícios da Zona Franca de Manaus, que a gente vai ter mais para frente uma aula específica sobre isso. Então, aqui nesse fluxo tem uma pergunta aqui, ó. O bem é produzido na Zona Franca de Manaus? Uma seta, não. Se ele não é produzido, não tem IPI. Não tem IPI é porque o IPI vai a zero, tá? Agora, também tem a seguinte hipótese. O bem é produzido na Zona Franca de Manaus? Sim. Aí eu tenho que ver a alíquota do bem. A alíquota do bem em 31 de dezembro de 23 é menor que 6,5%? Se for menor que 6,5%, pessoal, a gente vai ver que no fluxo ele vira ali também fala que não vai ter IPI. Então, mesmo aquilo que é produzido na Zona Franca de Manaus e tem uma alíquota inferior a 6,5%, eu também não vou ter IPI no Brasil todo, ok? Então, aqui, seguindo o fluxo, a alíquota do IPI do bem em 31 de dezembro de 2023 é menor do que 6,5%? Não. Então, tem IPI. E para isso vai ser divulgado, né, uma lista de quais são os produtos que são industrializados, né, na Zona Franca de Manaus e que vão ter esse caráter de diferenciação para o contribuinte poder analisar, consultar e falar, poxa, eu sei que esse produto é feito na Zona Franca de Manaus, ele tem uma alíquota superior a 6,5%, logo eu, contribuinte do resto do país, vou ter que pagar IPI. Tudo isso, então, foi definido para proteger a Zona Franca de Manaus. Vou manter a tributação do país todo para poder não tributar aquela fábrica da Zona Franca de Manaus e lá manter, então, uma diferença, um caráter de diferença e benefício para quem está estabelecido na Zona Franca de Manaus. Mas aqui no fluxo a gente percebe também que tem outra pergunta, né? Eu tenho que verificar se é um bem de tecnologia da informação e comunicação. Então, veja aqui o fluxo. O bem é produzido na Zona Franca de Manaus? Sim. A alíquota do IPI é menor do que 6,5%? Sim. É bem de tecnologia de informação e comunicação? Sim. Aí tem IPI. Então, se o produto tiver uma alíquota inferior a 6,5% e não for um bem de tecnologia e comunicação, então, nesse caso, não volta a não ter o IPI. Eu achei que ficou bem fácil de entender dessa forma. Peço que vocês depois dêem uma olhada nesse fluxo. Mas, em linhas gerais, vamos guardar aqui. Eu tenho que analisar se o produto é feito ou não em Manaus. Eu tenho que olhar se aquele produto tem ou não uma alíquota superior a 6,5%. E eu tenho que olhar, sim ou não, adicionalmente, se é um bem de tecnologia da informação ou comunicação. São as três variáveis que eu tenho que ter atenção para saber se tem IPI ou não na minha operação. Então, de novo, pessoal, pode ser que você, contribuinte, vai conviver com IBS, vai conviver com CBS e ainda assim vai conviver com IPI. Tá? Então, pode ser, nesses casos, a carga tributária vai disparar e realmente o contribuinte vai ter um ônus muito, muito relevante. Tá? Então, isso também está dentro do contexto que eu estou chamando aqui de transição da reforma tributária. Mudando um pouquinho de assunto, então falamos da transição para fins de CBS, PIS e COFINS, falamos da transição de ICMS, falamos da transição focada nos benefícios, incentivos fiscais, falamos da transição voltada para o IPI. Mudando de assunto, indo para o item 30 da nossa apostila, a gente entra no item que trata do Simples Nacional. Né? Então, muita gente tem perguntado como é que vai funcionar o Simples Nacional daqui para frente. O Simples Nacional, pessoal, ele vai ter duas hipóteses. As empresas que são optantes pelo Simples Nacional, ela vai ter duas hipóteses. Uma delas é continuar como está hoje. Então, ela paga uma única alíquota, né? E dentro desta alíquota, se vocês observarem, né, dentro da alíquota do Simples Nacional, o contribuinte tem lá uma fração que é INSS, ele tem uma fração que é imposto de renda, ele tem uma fração que é contribuição social, ele tem uma fração de PIS, COFINS, de todos os tributos. Quando você olha a composição da alíquota única, vocês percebem que lá dentro tem todos os tributos dentro de uma fração pequenininha. Se o contribuinte, então, por opção, adotar essa manutenção, esse regime de apuração, a única coisa que vai mudar é que lá dentro, ao invés de ter fração dos tributos que tem hoje, lá dentro vai ter uma fração de tributação de IBS e lá dentro vai ter uma fração de tributação de CBS. Mas vai ser um regime como já funciona hoje, sem direito a créditos, da não cumulatividade.
E ele até passa crédito para o próximo da cadeia, está até previsto na lei complementar. Mas o próximo da cadeia vai tomar o crédito da fração de IBS e CBS que está contido dentro da alíquota do Simples Nacional. Fora isso, fora esta possibilidade, está previsto também o contribuinte optar por ser um contribuinte regular de IBS e CBS. O que isso quer dizer? Ele vai ter um cadastro de IBS e CBS como contribuinte regular e ele vai pagar esses tributos normalmente de acordo com tudo que eu falei até agora para vocês. Então ele vai ter o Simples Nacional, onde ele vai pagar uma fraçãozinha ali de INSS, uma fração de imposto de renda e contribuição social, mas IBS e CBS vai ser a parte, onde ele vai ter todo o crédito da não cumulatividade e todo o débito da não cumulatividade. Por que isso? Porque nesta possibilidade, né, dentro dessa opção, o contribuinte pode então recuperar créditos, então pode ser um valor importante que vem nas notas fiscais do fornecedor dele, optante pelo Simples, e ele ainda pode passar créditos na sua totalidade para frente, para o seu cliente, que é o adquirente. Então isso passa a ser importante e talvez vantajoso se ele estiver no meio da cadeia, se ele estiver trabalhando como um B2B no meio da cadeia, onde o cliente dele vai comprar algo para revender, onde o cliente dele vai comprar algo como insumo. Se o cliente, o adquirente da empresa do Simples Nacional, for um contribuinte também de IBS e CBS, tem que fazer conta, mas muito provavelmente vai valer a pena esse tipo de opção, pegar o crédito da etapa anterior e repassar crédito para a etapa seguinte. Por isso desta opção. Para quem está no final da cadeia, então vamos imaginar aquele contribuinte do Simples Nacional, que é o último da cadeia, que é o varejista. Para esse cara, provavelmente não vai valer a pena, porque ele não vai ter crédito nenhum para empurrar para frente, porque o adquirente é a pessoa física consumidor final. Então, essa pessoa não vai tomar crédito. Então, talvez, para este caso, quando nós estamos falando do varejo na ponta, né, talvez não faça sentido ser optante. Já no caso do B2B, quando você está no meio da cadeia, talvez, tem que fazer conta, faça sentido esta opção. Então, nós não temos uma resposta pronta para cada contribuinte. O contribuinte vai precisar ainda mais do apoio do seu contador para poder tomar essa decisão. Essa opção também ela vai valer para todo o ano calendário. Então é importante muita atenção nessa decisão e qual vai ser essa opção para o contribuinte. Isso não vale ainda para o ano de 2026, vai valer para frente. E, enfim, eu coloco aqui na minha apostila como um ponto de atenção e de exercício numérico que tem que ser feito. De novo, a gente tem muita discussão com o varejo, tem muita gente preocupada com o setor de varejo. Aí eu estou falando de fato lá na ponta, tá? Estou falando a pessoa que está vendendo ali algum produto, a loja de bairro, ou quem está vendendo ali no varejo, franquias, né? As franquias que geralmente estão no Simples Nacional. Esse pessoal está preocupado, porque tem aumento de carga tributária, a gente viu as alíquotas indo lá para um patamar de 28%, não cumulatividade plena, né? Todo mundo tomando crédito da etapa anterior. Mas quando chega no final da cadeia, o último vai suportar esse ônus. Então, se o último da cadeia é uma empresa do Simples Nacional e o último da cadeia está vendendo para pessoa física, esse cara vai ter que aumentar o preço. E aí sim o consumidor final vai ser penalizado. Então, por isso que para cada empresa do Simples Nacional, vale um exercício numérico, vale conta, eu tenho que entender de quem você compra, a característica do que você compra, para quem você vende, a característica do que você vende, se tudo isso vai dar direito a crédito, se você vai empurrar crédito para frente, qual que é a sua margem na operação e se seu produto é tributado na totalidade ou se tem redução de alíquota. Todas essas variáveis juntas é que vão dar a resposta se vale a pena ou não essa empresa ser optante por contribuinte regular de IBS, CBS e manter o Simples Nacional para os outros tributos, ok? Então talvez vai valer muito a pena para quem tem um volume muito grande de mão de obra, fica no Simples Nacional, porque ali se beneficia da alíquota reduzida do INSS, que está dentro do Simples Nacional. Então, para esse cara vale a pena, mas talvez faz sentido ser contribuinte regular de IBS e CBS para poder passar crédito. Então, também vai depender do mix de composição de folha de pagamento, vai depender da lucratividade da empresa para poder tomar essa decisão de forma mais assertiva. Bom, pessoal, dando sequência, agora nós entramos na questão do imposto seletivo, do IS, que alguns estão chamando como imposto do pecado. Eu não vou entrar aqui numa discussão
acadêmica, doutrinária, da função desse imposto, mas vamos manter aqui nosso treinamento do ponto de vista, como a gente vem tocando até aqui, do ponto de vista prático, do ponto de vista objetivo e realmente entendendo o texto legal. Em relação ao IS, a esse imposto seletivo, então, deixando de lado agora IBS e CBS, estamos tratando de outro tributo que veio no contexto da reforma tributária. Esse tributo, pessoal, ele tem uma incidência cumulativa e ele tem uma incidência única. Então, vocês podem falar, poxa, mas voltamos a ter uma incidência cumulativa, voltamos a ter um tributo nocivo, voltamos a ter um tributo em cascata. Sim, é isso tudo mesmo. Mas é isso tudo mesmo porque essa é a característica desse imposto. Nós estamos falando aí de um imposto que surge com o objetivo de tributar bens e serviços que são prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Nós estamos no item 31 da apostila. Então, o objetivo desse tributo, na verdade, ou como prometido, não seria nem em função de um caráter de arrecadação. O objetivo dele, de fato, é interferir no comportamento humano, é de fato interferir em operações que são relacionadas ou que são prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Por isso que ele é um tributo cumulativo, por isso que ele incide uma única vez, por isso que ele não dá direito a crédito nenhum. Então a preocupação aqui de fato não é preservar a neutralidade, não é para ser um tributo neutro como o IVA dual. Ao contrário, não é para ser neutro, é para interferir no comportamento humano. O que nós temos desse tributo, então, é um anexo, previsto então na lei complementar, onde nos trouxe ali as hipóteses, anexo 17 da lei complementar, que nos trouxe as hipóteses do que são considerados bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. O que nós temos? Veículos, em função da poluição, embarcações e aeronaves, produtos relacionados a fumo, bebidas alcoólicas, esse aqui gerou bastante discussão, bebidas açucaradas, então é contemplado como prejudiciais à saúde, bens minerais e concurso de prognósticos e fantasy sport, ou jogos de aposta. Então tudo isso foi considerado como prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. Essa lista, pessoal, gerou muito debate, por quê? Quando nós tivemos a previsão na Constituição de que seria instituído um tributo e esse tributo vai onerar ou vai interferir no comportamento humano relacionado à saúde e ao meio ambiente, muitos contribuintes ficaram na dúvida de qual seria o tamanho, qual seria a extensão desse tributo. O que seria considerado prejudicial à saúde ou ao meio ambiente? Então, neste início de tributo, vamos dizer assim, ainda temos uma lista pequena, mas um grande debate é até que ponto pode ser alterada essa lista e pode ser considerado outras operações como sendo prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Por enquanto é uma lista curta, faz algum sentido na minha opinião, exceto a questão de bebida açucarada, talvez passou um pouquinho do ponto, mas temos agora uma previsão legal. Eu coloquei no material também a lista analítica desses produtos. Então, quando a gente fala de caminhões, por exemplo, ou de operações de veículos automotores, a gente tem também já a previsão de qual é a NCM deste veículo. A gente tem a previsão de quais aeronaves e embarcações a gente está contemplado. Quando a gente fala de bebida alcoólica, está previsto ali o NCM, o 2203, 2204, 2205, 2206, 2208. O vinho está sim, está contemplado aqui dentro como sendo uma bebida alcoólica prejudicial à saúde e vai ser tributado, então, pelo imposto seletivo. Nós temos bebidas açucaradas, tem também aqui a previsão de qual é o tipo de bebida. Então, é uma lista, por enquanto, não tão extensa, mas muito debatida do ponto de vista também acadêmico, também muito debatida se faz sentido utilizar um tributo como esse para direcionar o comportamento humano. Esse tipo de tributo já existe mundo afora, tá? A gente tem chamado aqui de tributo do pecado, imposto do pecado, mas isso é só o apelido. O nome do tributo é imposto seletivo. Bom, como eu comentei, ele tem a incidência única, então vai ser pago só uma vez na cadeia, os demais da cadeia não vão pagar. E ele é cumulativo, ou seja, o contribuinte que pagar esse tributo ele não vai ter direito a créditos da etapa anterior e os próximos também, os adquirentes, também não vão ter direito a crédito. A Receita Federal é que vai ser responsável pela administração
e pela fiscalização deste tributo. A base de cálculo dele é muito parecida com a base de cálculo do IBS e CBS que eu falei. Então vai entrar os acréscimos, vai entrar juros e multa, que eu bati forte nessa tecla lá atrás, vai entrar também descontos concedidos, o valor do transporte, basicamente a mesma listinha que a gente enfrentou de IBS e CBS, a gente tem aqui como sendo base de cálculo de imposto seletivo. O que não entra na base de cálculo do imposto seletivo? A CBS e o IBS. Então pensa que vai conviver com 3 tributos quem está sujeito ao imposto seletivo. Então na base de cálculo do imposto seletivo não entra CBS e não entra IBS. Não entra descontos incondicionais que nós já vimos também. Não entra o ICMS, o ISS, PIS e COFINS. Lembra que a gente pode conviver com esses tributos, né? Então o ICMS e o ISS não entra. Um ponto importante, esse imposto passa a valer em 2027, tá? Já em 2027 isso passa a valer. Então ele não tem a hipótese de conviver junto com PIS e COFINS, porque PIS e COFINS já vai morrer no ano de 27. Então quando entrar IS no ano de 27, já morreu PIS e COFINS ao mesmo tempo. Quais são as alíquotas desse tributo, desse imposto? Não sabemos ainda. Ela vai ser determinada em lei ordinária. Isso também tem gerado muito debate, né? Até que ponto uma lei ordinária, uma simples lei ordinária, vai ter força para poder alterar essa alíquota, né? Então, quem trabalha nesses setores, né, de automóveis, quem trabalha nos setores de bebidas, esse pessoal está preocupado, né? O quão vulnerável eles vão ficar sujeitos a alterações de alíquota. E qual é o tamanho desse tributo, né? Até para poder preparar orçamento, preparar investimentos, ainda tem uma certa ou muita incerteza de qual é o tamanho desse tributo e qual vai ser essa alíquota. Sujeito passivo, né? Quem é responsável por pagar o tributo? Então, como é uma incidência única, né? Veio aqui meio que uma previsão óbvia, né? A gente tem o fabricante, como sendo o primeiro da cadeia que vai pagar o imposto uma única vez e os próximos da cadeia não vão pagar. Lógico, o comércio, quando compra, esse IS vai ser um imposto não recuperável. Então, vai incorporar o custo do produto e depois vai estar dentro na formação do preço. Mas aí porque foi objeto de formação de preço. Mas todos os demais da cadeia não vão recuperar crédito nem tributar. Então, o fabricante faz todo sentido e também de relevante que eu destaco, o importador. E o importador, diferente do conceito que a gente tem de IPI muito forte, né? IPI hoje como funciona? Eu pago IPI no desembaraço aduaneiro, eu me credito desse IPI, depois eu pago IPI de novo na primeira saída, né, do produto importado. Isso foi objeto de debate durante décadas, se eu deveria pagar não o IPI de novo na saída. Fato é que, com a lei complementar e com a Constituição, esse novo tributo que nasce, está claro aqui como sujeito passivo, o importador, na entrada do bem de procedência estrangeira no território nacional. Na entrada, ou seja, vai pagar uma única vez no momento da entrada. Não vai tomar crédito e não vai pagar de novo no momento da venda. Então, esse mecanismo, essa perna que a gente está acostumada com o IPI, não vai acontecer com o imposto seletivo. Espero que a gente não tenha reviravolta disso e novas discussões como aconteceu com relação ao IPI lá atrás, desde os anos 60 em relação a esse tema. Por enquanto, como está previsto, na minha opinião, está claro que ele é pago uma única vez no momento do desembaraço aduaneiro. Aí tem outros casos que a gente tem previsão aqui, no caso de leilão, de ser um arrematante, por exemplo, e fornecedor de serviço, ainda que domiciliado no exterior, no caso de importação. Mas vamos dar foco então para esses dois casos que são mais relevantes, pensando nesses produtos. Nós temos o fabricante e nós temos o importador. A apuração será mensal. Não está previsto ainda vencimento de tributo, ainda falta ser regulamentado tudo isso. E o imposto vai ser feito então pelo sujeito passivo e também pode estar sujeito ao split payment. Então, tudo que eu falei de split payment também tende a funcionar para o imposto seletivo como forma de controle já direto na instituição financeira. Então, é um tributo que está sendo muito debatido, a função dele está sendo muito debatida. A legalidade desse tributo vai ser muito debatida, os contornos, a cumulatividade vai ser muito debatida, até que ponto ele interfere no comportamento humano. Essa lista aqui vai ser muito debatida, eu acho que vai ser tema de muita controvérsia. Então tem muita gente estudando esse assunto, a gente tem vários livros já sendo publicados em relação a isso, já tendo como base também a experiência internacional com esse tipo de tributo.
Então, é um imposto então, que surge, é novo para a gente e vem aí então mais um tributo que, combinado com IBS e CBS, forma esses 3 novos tributos que surgem com a reforma tributária. Por fim, pessoal, nós chegamos aqui no último slide da nossa apresentação, no último slide do nosso curso, e como prometido, nós ainda vamos ter mais 2 aulas que vão ser gravadas. Tá? Uma sobre o setor imobiliário, que é bem importante, bem específico, e um sobre a Zona Franca de Manaus, que teve uma vitória muito grande e conseguiu também ser a única região do país com manutenção de incentivos fiscais. Então, ela vale uma atenção, porque pode ser bem interessante pensar em ter uma empresa na Zona Franca de Manaus. Mas eu trouxe esse último slide para vocês, para a gente poder pensar um pouco de tudo que foi dito até agora, quando a gente olha para planejamento tributário. Por quê? Nós analisamos e vimos todo o impacto que esse novo tributo vai ter na formação de preço, nós vimos como isso pode impactar o custo dos produtos, nós vimos como isso pode impactar o custo na ótica dos clientes, como vai impactar meus fornecedores, a relevância agora de eu analisar o meu orçamento, minhas margens, nós vimos a relevância que isso pode ter impacto nos contratos que já estão vigentes, nós vimos a importância que isso pode ter nos contratos que eu estou assinando agora, a importância da reforma tributária olhando para a questão logística, né? Onde eu estou estabelecido hoje, se faz sentido ou não. Então, a construção deste curso nos leva a pensar em muitos aspectos, nos leva a repensar todo o planejamento tributário da empresa, toda a modelagem tributária e societária que está valendo hoje. Então, será que tudo isso faz sentido? Será que manter a minha modelagem faz sentido? Será que eu preciso revisitar uma série de temas daqui para frente? Então, eu trouxe aqui algumas hipóteses para a gente poder pensar junto. Qual é o impacto da reforma tributária? E são só alguns, tá? São os principais que me veio à mente no momento da construção desse material. Mas com certeza tem muito mais hipóteses para a gente poder debater, focada ou customizada para a sua empresa. Então, um dos casos que eu trouxe aqui, o primeiro, é a questão da decisão entre lucro real e lucro presumido. Então, um planejamento muito comum, uma decisão que o contribuinte tem que fazer todo ano, um exercício que o contribuinte tem que fazer todo ano e que muita gente já está acostumada com isso. Então, muita gente já está acostumada, já fez esses estudos e falou, para minha empresa faz sentido o lucro real. Ou outros já fizeram esses estudos algumas vezes e falou, para minha empresa faz sentido o lucro presumido. Por que eu coloquei isso como importante aqui em função da reforma tributária do consumo? Porque como nós vimos, PIS e COFINS deixa de existir. Entra um novo tributo que é CBS e IBS também. Como nós vimos, CBS, que vai substituir PIS e COFINS, não vai ter nenhuma alteração se a empresa for lucro real ou lucro presumido. Já hoje, se a empresa está no lucro presumido, para efeito de imposto de renda, PIS e COFINS ela tributa com 3,65 no regime cumulativo sem direito a crédito. Se a empresa está no lucro real, salvo algumas exceções, ela paga com uma alíquota de 9,25 com direito a crédito. Então, todo o cálculo que a gente tinha que preparar sobre a decisão de lucro real e presumido, a variável imposto de renda e contribuição social não era única e não era só ela que ajudava a decidir na resposta. Por quê? PIS e COFINS era muito importante. Quando eu colocava num lucro real uma alíquota de 9,25 de PIS e COFINS com direito a crédito, em alguns casos a carga tributária disparava. Então, em alguns casos, quando você olhava para o imposto de renda, fazia muito sentido ir para o lucro real. Mas quando você colocava na conta PIS e COFINS, não valia mais a pena por causa das alíquotas. Já no lucro presumido, também, eu tinha que olhar, às vezes fazia muito sentido o lucro presumido, mas ali, quando eu tinha uma tributação com 3,65 sem direito a nenhum crédito, às vezes não fazia sentido. Então, era uma análise em conjunta. Eu estou colocando tudo isso por quê? Ficou ainda mais, ou se tornou ainda mais necessário revisitar esse tipo de planejamento. Se a decisão sua foi baseada no impacto de PIS e COFINS para manter uma empresa no lucro real ou no lucro presumido, isso não faz mais sentido, porque CBS e IBS vão ser iguais para esta empresa, seja no real, seja no presumido. Então, precisa revisitar o planejamento, precisa revisitar esse enquadramento e ver se agora, olhando só para imposto de renda e só para contribuição social, se não faz sentido mudar do lucro real presumido ou do presumido para o real. Lógico, para aquelas empresas que são elegíveis
ao lucro presumido, que estão com faturamento até 78 milhões de reais por ano, né? Desse grupo de empresas que eu estou falando. Então, ponto importante, precisa revisitar a sua decisão entre real e presumido, porque a principal ou uma das principais variáveis nós vamos ter alteração, que é o fim de PIS e COFINS. Ok? Então esse é o item 1 que eu coloco aqui para a gente debater e para a gente poder refletir. O item 2, segregação de atividades no lucro presumido, transporte, locação e etc. Também em função da característica do lucro presumido, muitas empresas desenvolveram algum tipo de planejamento tributário que envolvia segregação de negócios. Por exemplo, eu tenho lá a minha empresa, ela é optante pelo lucro real e eu faço o transporte da mercadoria que eu vendo. Por que não criar uma transportadora e essa transportadora ser optante pelo lucro presumido? Porque aí essa transportadora vai pagar PIS e COFINS com 3,65, vai me gerar um crédito de 9,25. Então, dentro de casa, a empresa fazia uma alavanca de crédito e conseguia se beneficiar de algum tratamento diferenciado no lucro presumido, além do benefício do próprio imposto de renda. Outras empresas criavam uma empresa de locação. Eu coloco o imóvel dentro de uma outra empresa, essa empresa aluga o imóvel para a minha empresa operacional, e aí eu pago aqui no lucro presumido na locação, 3,65, por exemplo, de aluguel, e gero um crédito de 9,25 na empresa que está alugando. Então, eu coloquei aqui esses dois, mas tem uma série de atividades que o pessoal tinha segregação de atividades em função do lucro presumido. Tudo isso para a gente também pensar, será que ainda faz sentido manter esse tipo de segregação? Será que, colocando de lado hipóteses de ser um planejamento agressivo, hipóteses de eventual enquadramento disso como simulação, então tem uma série de cuidados e preocupações para empresas que têm esse tipo de planejamento. Mas para quem tem esse planejamento, também precisa revisitar, além desses pontos de simulação, de abuso de forma, precisa analisar se ainda faz sentido manter esse tipo de estrutura, se faz sentido correr algum risco fiscal para capturar um benefício só do imposto de renda, uma vez que o benefício de PIS e COFINS deixa de existir, porque PIS e COFINS morre e a gente passa a ter somente o CBS. E CBS vai ser tributado de novo, no lucro presumido igual no lucro real. Vai pagar de um lado, vai se creditar do outro, não vai ter ganho nenhum. Então esse é o item 2 que nós temos. Item 3, em linha com o item 2, manter empresas no Simples Nacional. Também é bem comum ainda a gente encontrar situações onde o pessoal coloca os funcionários numa empresa do Simples Nacional para poder prestar serviço para a empresa operacional dele, para o grupo dele, segregar algum tipo de faturamento para a empresa do Simples Nacional. Então, tudo isso também precisa ser revisitado, considerando o que eu falei para vocês, que as empresas, como as empresas do Simples Nacional, vão ser atingidas e qual as duas hipóteses que ele tem de ficar dentro do Simples ou de passar crédito para frente. Então, com o fim de PIS e COFINS, com a majoração desses tributos, talvez também não faz mais sentido manter empresas ou ali em torno, no entorno, como sempre sendo optantes pelo Simples Nacional. Além dos riscos fiscais que a gente sabe que isso pode ter, como eu falei também, como caracterizado como simulação do ponto de vista fiscal tributário. Item 4, um ponto de planejamento tributário muito conhecido, muito aplicado em empresas que são de grande porte, que é a segregação de atividades entre indústria e comércio. Muitas empresas segregam a indústria do comércio em empresas distintas para poder capturar ali algum tipo de tributação diferente quando é um regime monofásico de PIS e COFINS. Então, por exemplo, empresa de indústria de cosméticos. A indústria paga PIS e COFINS com incidência monofásica, com uma alíquota majorada, e os demais da cadeia não pagam. Então, por isso, a ideia de abrir uma indústria, criar um comércio em empresas distintas para poder se beneficiar da margem de preço entre um e outro e ter algum tipo de economia do ponto de vista de PIS e COFINS monofásico. Ou até mesmo para economia de IPI, dentro ali dos limites da interdependência e do regramento que nós temos de interdependência, muitas empresas operam desta forma. Tem uma série de autuações fiscais que são super conhecidas de empresas de cosméticos que atuam com essa modelagem. Penso que a maioria das empresas desse setor atuam com essa estrutura que a gente chama de estrutura dupla, indústria e comércio, já foram autuadas, isso já foi matéria de jornal em vários jornais, autuações bilionárias discutindo a interdependência de IPI e a caracterização dessa interdependência e o preço que é praticado. Pensem comigo que não existe mais, exceto para combustível, não existe mais CBS monofásica, como tem o PIS/COFINS monofásico. Então, tanto faz, pessoal.
vai pagar CBS em todas as etapas da cadeia. Não vai pagar em uma etapa da cadeia e matar a próxima. IPI, a gente falou do IPI, mas IBS e CBS vão ser pagos em todas as etapas da cadeia. Não vai ser só na indústria, não vai ser só no importador. Então, se você segregou atividades, pensando em algum tipo de planejamento tributário, de redução tributária, e esse caso de estrutura dupla a gente encontra muito, precisa ser revisto. Muito provavelmente não vai mais fazer sentido do ponto de vista tributário segregar. Talvez esse CD faça mais sentido ser uma filial e não uma outra empresa como é hoje. Talvez não faça nem sentido ter filial, porque a gente percebe casos em que o CD de fato só existe para planejamento tributário. De novo, o que vai mandar aqui é a logística. Então, se você tem incidência monofásica ou se você tem IPI na sua operação, precisa revisitar todo o planejamento tributário que você tem. Manutenção de franqueadoras, item 5. Manutenção de franqueadoras e cobrança de royalties de mercadorias. Também é muito comum hoje um cenário onde nós temos uma franqueadora que cobra o royalty da mercadoria e nós temos algum tipo de indústria que fornece o produto para o seu franqueado. Então, a franqueadora é dividida em duas entidades, em duas empresas distintas, uma vendendo o produto para o franqueado e a outra do mesmo grupo cobrando o royalty. Por que isso acontece? Porque, uma vez que eu cobro um valor menor pelo produto, eu descarrego um pouco de cobrança nos royalties, eu tenho uma carga tributária muito menor nos royalties do que em produtos. Então, nos royalties eu não tenho ICMS, nos royalties eu não tenho IPI. Então, tem planejamento tributário quando eu segrego royalty de produto, na hipótese de uma franqueadora. Tudo isso precisa ser revisto. E a gente tem um histórico também de autuação fiscal, porque o pessoal tende, em função de planejamento tributário, calibrar o preço, né? Então, quanto maior o valor do royalty, menor o valor da mercadoria que eu estou vendendo para o meu franqueado, menor a tributação. Então, tem muita gente que tende a dar preferência na formação de preço para o royalty, porque isso traz planejamento, traz economia tributária. De novo, sem entrar na questão de abuso, sem entrar no histórico que nós temos de autuação sobre o assunto. Mas agora, também para pensar, faz sentido eu segregar essa atividade? Os royalties vão ser tributados também na sua totalidade, como nós vimos. Também vai estar sujeito a IBS e CBS, assim como os bens materiais, né? Então, tudo que a gente viu de bens materiais, de mercadorias, vale também para royalty agora. Como eu falei, a base é muito mais ampla. O pessoal que paga royalty hoje em dia, geralmente ainda coloca lá no lucro presumido, pagando 3,65. Então, também não vai fazer sentido isso. Então, precisa revisitar e muito provavelmente não vai fazer sentido segregar a atividade. Mas, quem trabalha com franquias também precisa ficar atento, porque as franquias, né, os franqueados vão de alguma forma suportar o ônus tributário. E aí vem a outra preocupação, porque esses franqueados geralmente são optantes pelo Simples Nacional. Até que ponto o franqueado optante pelo Simples Nacional vai ser penalizado? Até que ponto ele vai conseguir repassar no preço? Então, tudo isso é uma discussão que a gente tem tido com o setor de franqueados e franquias para poder dimensionar contratualmente como acomodar tudo isso com os franqueados. Penso que é um ponto muito importante. Item 6. Segregação de negócios em relação a serviços e mercadorias. Então, como comentei lá no começo da nossa conversa, né, nós temos, em relação ao ICMS e ISS, conflito de competência. Então, nós temos lá discutindo, né, se algum caso está sujeito ao ICMS ou ISS, e nós temos operações que são em conjunto, né? Por exemplo, se você faz um conserto de um carro, a mão de obra é um serviço sujeito ao ISS, a mercadoria é sujeita ao ICMS. Ou eu tenho a venda de uma mercadoria e eu vou cobrar a montagem, né? Tudo isso deveria ser base de ICMS. Tem muita gente que separa em duas operações e fala, vou vender a mercadoria por um e vou instalar essa mercadoria por outro e cobrar como serviço. Por quê? Porque o ISS tende a ter uma carga tributária menor. Agora faz sentido isso? Também não, pessoal, porque as alíquotas vão ser as mesmas. Então, separar uma atividade, separar uma operação entre mercadoria e serviço, seja dentro da própria empresa ou em duas, também não faz mais muito sentido. Talvez a carga tributária vai ser a mesma. Então, esse tipo de planejamento também vai ter que ser revisto e talvez descontinuado. Outro ponto, pessoal, em relação a serviço e locação, também muito discutido, porque locação não tem ISS. Então, o pessoal, por exemplo, tem a discussão eterna, né? Eu faço a locação do guindaste e faço o fornecimento de mão de obra. Por quê?
coloco a maior parte do preço na locação, coloco uma parte menor do preço no serviço e aí não tributo ISS sobre a locação. Separação de locação e serviço é muito comum ainda em função da carga tributária ser diferente. Também penso que não faz mais sentido ou vai ter que ser revisto também. Talvez faz sentido deixar numa única empresa porque a carga tributária vai ser a mesma. Então é um planejamento bem comum que precisa ser revisto. Item 8, falei bastante desse. Constituição de um CD, de um centro de distribuição em outros estados, como por exemplo Espírito Santo e Minas Gerais. Faz sentido manter algum centro de distribuição só em função de benefício fiscal? Pelo que nós vimos, não. O que vai determinar agora é a questão logística. Então, toda a hipótese de distribuição de produtos precisa ser revista do ponto de vista logístico. Eu estou tendo a máxima eficiência financeira em função de onde eu estou do ponto de vista logístico? Se o meu ganho ele é pautado em benefício fiscal de ICMS, você precisa rever, então, essa manutenção de um centro de distribuição em vários estados. Se fizer sentido do ponto de vista logístico, em função da capilaridade de distribuição, ok. Se não, entendo que não precisa ser revisto e não faça sentido. Manutenção de empresas de serviços em municípios que oferecem redução de alíquota de ISS. Então, por exemplo, agora eu estou aqui gravando isso, estou conversando com vocês direto de Alphaville. Então, nós sabemos que a região aqui ela concede benefício fiscal de ISS, redução de alíquota de ISS. E por isso tem muita empresa aqui instalada porque estão em busca dessa redução da alíquota do ISS. Bom, agora isso vai acabar. Então, nós não temos mais ISS e o imposto é devido no local de destino. Então, se você estabeleceu, por exemplo, a sua empresa em Alphaville, talvez você vai revisitar isso. Será que faz sentido manter sua empresa aqui em Alphaville? Ou será que faz sentido você ir para São Paulo? Ou faz sentido você ir para próximo de um metrô em São Paulo, porque os seus colaboradores vão ter mais acesso e com isso você vai atrair mais colaboradores e vai conseguir reduzir o seu turnover. Então isso vai pesar daqui para frente. Precisa revisitar isso porque reduções de alíquota de ISS não vão existir mais como existe hoje. O que nós vamos ter é cada prefeitura estabelecendo a sua alíquota de IBS, mas de novo, do consumo. O que vai ter, talvez, no limite, é uma guerra fiscal de municípios tentando atrair população, tentando atrair consumidores. Então, talvez eu vou morar no município X, porque nesse município X ele tem uma alíquota reduzida de IBS. Então, o consumo nesse município fica mais barato. Então, a guerra fiscal talvez não seja mais para atrair empresas, mas para atrair pessoas, para atrair moradores para o seu município. Mas nesse caso, por exemplo, de Alphaville, penso que é uma região que vai ser bastante impactada, assim como outras que oferecem uma alíquota reduzida de ISS. Item 10 do nosso ponto para reflexão. Zona Franca de Manaus. A gente vai ter uma aula sobre isso, mas eu adianto que foram mantidos os benefícios na forma de IBS, todos os benefícios que nós temos hoje na forma de ICMS. E tratamentos diferenciados de PIS e COFINS também foram mantidos para a CBS. Combinado com o lucro da exploração, é a única região do Brasil onde foram mantidos benefícios fiscais. Lógico, esses benefícios eles são aplicáveis para a indústria, tá? Então, esses benefícios não são válidos ou não são aplicáveis na sua totalidade para o comércio. Então, se você tem uma atividade industrial, se você está pensando onde estabelecer a sua indústria, se você está pensando em fazer um investimento, em expansão do seu empreendimento, talvez Zona Franca de Manaus faça muito sentido. Nós sabemos de todo o gasto do ponto de vista logístico, mas a diferença do ponto de vista tributário vai ser imensa, porque não vai ter mais os benefícios fiscais de ICMS para você comparar. Então, por favor, coloquem em mente ou tenham em mente que precisa repensar ter uma fábrica na Zona Franca de Manaus. Isso vai valer muito a pena e a gente vai falar sobre isso. Possibilidade de ter uma fábrica na Sudene. E quando a gente olha para a Sudene, pessoal, a gente pega inclusive a região do Espírito Santo. Metade do Espírito Santo para cima já é considerado Sudene. Por que eu coloquei isso aqui? Sudene não é benefício fiscal de IBS e CBS. Sudene é lucro da exploração, redução de até 75% do seu imposto de renda. Como não vai ter mais benefício fiscal de ICMS no Brasil, talvez ter um benefício fiscal de imposto de renda seja um fator de diferença relevante para o seu negócio. Então, lucro da exploração é algo que continua valendo. E a Sudene é uma região que pega ali Espírito Santo para cima, que pega ali a região também do Nordeste. Então, vale a pena pensar não
em função de benefício de IBS, mas em função de não ter benefício fiscal de IBS para ninguém, só Zona Franca, um caráter de diferenciação pode ser, então, a Sudene. Item 12 que eu coloquei aqui, juros sobre capital próprio, até falei um pouquinho sobre isso. Como eu falei hoje, uma empresa, pessoa jurídica, quando recebe um JSCP, um juro sobre capital próprio, ele tem que pagar PIS e COFINS. Como nós vimos no texto dessa nova legislação, eu não tenho que pagar IBS e CBS sobre juros sobre capital próprio recebido. Isso é importante para a gente repensar se não vale a pena distribuir um JCP para uma holding. Talvez você já tenha feito a conta no passado e viu que em função de PIS e COFINS não vale a pena. Talvez, e se for em função disso agora pode ser interessante. Ou talvez você nem mesmo constituiu uma holding, porque se você constituísse a holding, ia ficar mais caro a distribuição de JCP do que para uma pessoa física. Então, pode ser que você analisou, se interessou por uma holding, em constituir uma holding, mas não fez em função de que ficaria mais caro do ponto de vista tributário. Com esta previsão que eu não tributo IBS e CBS sobre JCP, penso que faz sentido analisar novamente a possibilidade de ter uma holding e de ter uma remuneração dessa holding a título de juros sobre capital próprio. Como eu falei, pessoal, aqui foram alguns itens que eu pincelei, alguns pontos de atenção que eu tenho para vocês. De novo, são 12 pontos que a gente pode se aprofundar. Para cada um deles, cabe um estudo específico. A PPIC ela fica à disposição de vocês para poder, como eu comentei, preparar um curso em company como esse que foi feito, mas focado para a sua atividade. A PPIC fica à disposição de vocês para poder enfrentar todos esses itens que eu percorri agora, esses 12 itens. Não só esses itens, mas toda a legislação que foi abordada. A gente pode sim entrar nas questões de não cumulatividade plena, de base de cálculo, de split payment. A gente está preparado para ajudar vocês a estruturar um projeto específico de transição e de implantação da reforma tributária. Nós temos um time especializado que está debruçado nessa nossa legislação, nosso time de tributos indiretos, combinado com todo o time tributário, combinado com todo o apoio jurídico que nós temos, com todo o time contábil que nós temos, a gente consegue ajudar a sua empresa a enfrentar todos esses desafios. Nós entendemos que agora, para o ano de 2025 e até o ano de 2026, mas principalmente o ano de 2025, a gente está no momento de diagnóstico, então a gente tem um projeto faseado em relação à reforma tributária. A nossa apresentação, inclusive, ela começa com esse tipo de abordagem, onde a gente apresenta para vocês como a PPIC pode ajudar a sua empresa a implementação da reforma tributária. Então, é um projeto faseado, a gente coloca aqui em 4 fases, onde nós estamos trabalhando com os nossos clientes agora na fase de diagnóstico. E o que é o diagnóstico, né? O que a gente tem chamado de fase de diagnóstico de como a PPIC pode ajudar vocês. No caso de diagnóstico, nós temos desde a análise da legislação de uma forma customizada para a empresa. Então, nós sentamos com o time de compras, sentamos com o time de custos, vendas, pessoal comercial, pessoal que trabalha com formação de preço. Nós conversamos com o time de controladoria, tesouraria, nós conversamos com o time jurídico, nós conversamos com o time de TI, ou seja, todas as áreas da empresa. Nós temos uma primeira conversa para poder entender até que ponto o tributo tem impacto na sua operação. Depois de entendido isso, a gente, numa fase de diagnóstico, prepara então estudos. Olhando para a legislação, olhando para a lei complementar, a gente vai enfrentando qual texto ou qual artigo pode ter impacto para o seu negócio. E qual é uma sugestão para a empresa poder trabalhar nesses impactos. Então, nós vamos analisar desde formação de preço, desde formação de custo, desde revisitar um contrato do ponto de vista jurídico, a gente percorre todas essas áreas da empresa. Não só isso. Dentro da fase de diagnóstico, a gente pega os números da empresa, geralmente do ano anterior, e simula numericamente qual seria a carga tributária da empresa se ela já estivesse trabalhando já com uma reforma tributária valendo. Então, nós vamos, em primeiro lugar, olhar todos os custos e despesas da empresa. O que essa empresa passará a ter direito a crédito de IBS e CBS, que hoje ela não tem em relação a PIS, COFINS e ICMS. A gente já viu ali pela não cumulatividade plena que muitos serviços, como por exemplo consultoria, gastos com propaganda e publicidade, a gente viu que tudo isso vai passar a dar direito a crédito. Então, até que ponto isso vai impactar o seu negócio?
Só que isso também tem variáveis. Então, dentro desse diagnóstico, a gente também vai trabalhar com cenários, né, com hipóteses. Qual é o perfil do seu fornecedor? O seu fornecedor é do lucro real? É do lucro presumido? É do simples? Até que ponto o seu fornecedor também vai querer repassar isso no preço? Nós vamos ter mais créditos, mas nós vamos pagar mais por isso? Sim ou não? Então, a gente começa a ter cenários do ponto de vista de caixa, quanto que a empresa vai pagar mais, mas também de custo, qual vai ser o custo da empresa depois de recuperado esses tributos. E aí a gente começa a responder para a empresa, olhando para os números, por exemplo, de 2024, qual seria o custo da empresa, as despesas da empresa já com a reforma tributária. Dentro dessa simulação numérica, dentro da fase 1, a gente também analisa os impactos na formação de preço. Então, nós vamos identificar como você forma preço hoje e como ficaria a sua formação de preço já com a reforma tributária. Será que você vai ter que majorar o seu preço? Como vai ser a manutenção do seu preço daqui para frente? Será que você vai ter que discutir com o cliente? Será que você vai ter que discutir com seus clientes contratos que estão vigentes? Será que os seus contratos que você está fechando hoje já está precificado adequadamente ou já tem lá algum tipo de proteção em cláusula contratual para a reforma tributária? Além disso, cenários também alternativos olhando para o custo na ótica do seu cliente. Como que o seu cliente vai se comportar, quais são os créditos que ele vai passar a ter daqui para frente. E com base nisso, a gente consegue preparar então um DRE falando, olha, em 2024, por exemplo, ou pode ser 25, a sua carga tributária foi essa e nós temos esta outra carga tributária que você vai ter com a reforma tributária e nós temos essas outras hipóteses que você precisa trabalhar para conseguir capturar este ou aquele outro cenário. Tudo isso dentro dessa fase que a gente chama de diagnóstico, tá? De uma fase inicial de entendimento dos impactos. Ainda nessa fase, nós sentamos de novo, voltamos com todos os times e apresentamos todas as conclusões, apresentamos todos os impactos que a empresa pode ter com a reforma tributária. Isso a gente tem chamado de fase 1, diagnóstico, e é o que a gente tem trabalhado agora. São os projetos que estão em curso. Vários deles nós já entregamos, né? Algumas empresas já nos contrataram já há algum tempo. Agora tem muita empresa preocupada e a gente está na fase de desenvolvimento desse diagnóstico. Mas esse projeto também pode ser e deve ser muito mais longo, né? A gente coloca também na nossa proposta uma segunda etapa que envolve processos e sistema. Aí sim, já tendo um pouco mais de regulamentação, já tendo um pouco mais de entendimento da parte operacional, aí sim, escrever todos os processos ou reescrever processos, procedimentos, políticas, analisar do ponto de vista sistêmico o que você precisa para implementar, participar das discussões com o pessoal de TI, acompanhar a fase de testes dessas novas apurações. Então, isso entraria na fase 2 do projeto. E, por fim, fase 3 e 4 seria o desenvolvimento de um plano de ação. Então, nós vamos ter uma timeline onde nós vamos desenvolver quais seriam as atividades previstas até o ano de 2032, que é o fim da implementação e quando a gente tem para valer funcionando IBS e CBS, e também todo um suporte na implementação, inclusive com a nomeação, por exemplo, de um PMO da PPIC, que pode acompanhar todo esse processo até o ano de 2032. Então, eu penso que isso é um projeto bem importante. A maioria das empresas já está trabalhando com esse tipo de ação. Nosso material começa com essa apresentação e depois é que a gente tem o curso, é uma parte técnica toda que foi apresentada até agora. Peço para vocês avaliarem com carinho esse material todo. Peço para vocês avaliarem esse escopo de trabalho, essa sugestão da PPIC, porque a gente se coloca à disposição de vocês para acompanhar esse projeto e todo esse desafio. Ao final, no último slide, tem ali o meu contato. Por favor, entre em contato, mv.montanari@ppic.com.br. Por favor, entre em contato, eu fico à disposição para poder esclarecer qualquer item do que foi falado aqui no treinamento. Eu fico à disposição para reuniões de esclarecimento do que foi dito, ou para preparar um curso em company, ou para discutir um escopo customizado de projeto da reforma tributária com vocês. Eu agradeço muito a participação de todos, a atenção de todos, e como eu falei, nós vamos ter mais 2 encontros, pelo menos, um para tratar do setor imobiliário e um para tratar especificamente da Zona Franca de Manaus. Obrigado a todos, pessoal.